Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Deus é Deus em todo lugar, Deus é Deus em todo tempo, Deus é Deus de todas as formas. Nós estamos aqui para celebrar o nome de Deus, com o nosso coração, com a nossa oferta, com a nossa postura, inclusive pessoal, né? Lembrando sempre vocês aqui de tudo aquilo que nós temos que nos prevenir na questão da Covid, do distanciamento, e você que está em casa, na postura de fazer esse culto. Se para quem está aqui ao vivo, o desafio é não ficar se abraçando, né? O desafio é manter a distância, estar perto e não conseguir estar perto. Para quem está em casa, o desafio é ficar perto. O desafio é manter o ambiente, é não permitir que a sua condição doméstica interfira o fato de que você está num culto, está diante de Deus, está em adoração. Então, concentre-se agora, foque agora, né? Desliga lá a comida no fogo, no micro-ondas, manda as crianças irem para o cultinho e preste atenção naquilo que Deus tem para você, na palavra que Ele tem para você agora, porque você está em adoração, você está diante de Deus num culto. Nós estamos aqui nesse mês de dezembro falando sobre o ano de 2021, votos de ano novo, preparando-se para 2021. E eu quero hoje estimular vocês que estão aqui, vocês que estão me ouvindo aí, a participarem do culto, né? Entra no chat, se você está no YouTube aqui, pode mandar o chat do YouTube. Se você estiver assistindo pela televisão, pode mandar pelo chat do WhatsApp, mas participe do culto, que aliás é uma coisa boa que essa pandemia trouxe. Você pode participar muito além do que simplesmente ouvindo. Você pode manifestar a sua opinião, você pode transmitir o que Deus também fala com você. Então, seja ativo nisso. Eu vejo o nosso chat lá, tem 235 pessoas, sei lá, mas será que todo mundo está ali realmente recebendo, ouvindo, mandando? Vamos participar disso, como o Fernando colocou aqui. E isso é um voto. Espero que esse ano seja assim também. Voto de ano novo. Não sei se você tem esse hábito. Até a palavra voto já está perdendo um pouquinho a força. Antigamente, as propagandas diziam, né? Eu lembro quando eu era criança, eu via na televisão propaganda: casas pernambucanas, são os votos das casas pernambucanas, um Natal e um Ano Novo próspero, são os votos da empresa tal, e os votos. Então, a gente fala de votos como assim: gostaríamos muito que você fosse abençoado, gostaríamos muito que tudo acontecesse bem, manda cartão de Natal, votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo. Aí vem os tempos modernos em que as pessoas têm até vergonha de falar Feliz Natal. Em muitos lugares do mundo já não é politicamente correto falar Feliz Natal, porque dá que a pessoa não é cristã. Eu não entendo bem essa lógica, porque quando tem o Rosh Hashanah, eu dou o voto de ano novo para os judeus que eu conheço, são meus amigos, são judeus, para eles está começando o ano 5.700 alguma coisa, e eu estou aqui no 2020, ano novo. Tem o ano novo chinês, ano novo. Agora, quando tem o ano novo cristão, eu não posso falar Feliz Natal? Posso falar que Jesus nasceu? Então existe agora eles colocam, agora não, já faz muito tempo. Eu lembro quando eu trabalhava ainda e a pessoa mandava cartão físico, né, no final do ano, os bancos, para todos os clientes, todas as pessoas. Era boas festas. Não é Feliz Natal, é boas festas. Porque vai saber que festa que ele está celebrando lá. Mas nós aqui como igreja, ainda estamos mantendo essa tradição de dizer Feliz Natal e próspero Ano Novo. Espero que você que está aqui me ouvindo, acredite nisso também. Feliz Natal significa Jesus nasceu. Na França agora, recentemente, professores reclamaram que passou um vídeo de um filme da Disney dos animais, é uma animação de um filme dos animais
presenciando o nascimento de Jesus. Então, é a história de Natal contada na perspectiva dos animais. Um filminho muito interessante. Alguma reclamação, como passar na escola o negócio do Natal, é cristão, e quem não é cristão? Quem não é cristão tem que saber que está num país cristão. Então, o direito de todos, mas nós não perdemos a nossa identidade, porque nós somos cordiais e atenciosos com quem tem outra cultura. Então, este é o momento de pensar no Ano Novo, que vai começar mesmo para valer 1º de janeiro. Esse é o momento de pensar no Natal, que daqui a algumas semanas vai ser celebrado dessa maneira tão diferente aqui por conta dessa pandemia. E eu quero dizer que voto não é desejo. Então, são os votos da loja tal, é assim, espero que, gostaria que. Mas a palavra voto não significa desejo, ela significa decisão. Um voto é uma decisão. Então, quando você faz um voto de Ano Novo, você está tomando uma decisão. Assim como, nessas 2 vezes anteriores aqui no mês de novembro, nós votamos. E o voto não é assim, espero que você faça uma boa prefeitura. O voto é, eu escolho você para fazer uma boa prefeitura. Eu ponho o nome do meu candidato. É o meu voto. Então, quando você deposita seu voto na urna, aperta lá a tecla, você não está desejando, você está tomando uma decisão. A decisão de suportar aquele nome, aquele programa, aquele partido. Voto é decisão. Segunda coisa que a Bíblia fala muito claro, voto é para ser cumprido. Não é para esperar que aconteça. Então, muita gente faz voto de Ano Novo assim, este ano eu vou cuidar da saúde. E vai fazer como isso? Este ano eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não deu. E fica por isso mesmo. E Salomão leva isso muito a sério. Ele fala, quando você fizer um voto, cumpra. Porque Deus não se agrada de voto de tolos. Ninguém pediu para fazer o voto. Fez, cumpra. É a palavra empenhada. Então eu queria que você pensasse aqui no seu Ano Novo, nos votos de Ano Novo, como algo que você vai tomar uma decisão e vai cumprir. Então pensa direitinho aí, se você vai fazer. E o que você vai falar. Porque votou, cumpra. Deus, Ele honra a palavra dEle. E Ele espera que você honre a sua também. E para ajudar então a fazer esses votos, eu quero trazer umas mensagens de outras pessoas também, até o nosso culto de Réveillon. Eu já vou anunciar aqui, nós vamos ter culto dia 31 de Réveillon. Então, pode preparar aí. Amém. O pessoal que veio aqui bate palma, o pessoal está em casa e fala, ai meu Deus, ai meu Deus. Nós vamos ter o culto 31 por uma boa razão. Esse é um ano que a gente tem que encerrar e entrar no próximo ano juntos. E é óbvio que não vamos ter aqui a noite de Réveillon, não vai ter ceia, não vai ter o ambiente, é o culto da virada. Então nós vamos fazer um culto como esse aqui, só que 10 da noite até a meia-noite, e nós vamos entrar em 2021 juntos. Eu acho que isso é muito importante, viu? Mesmo você que está em casa aí já pode fazer um voto. Ano que vem eu vou à igreja. Então já começa na meia-noite e 1, estando aqui presencialmente, com toda a segurança, mas diante de Deus juntos, falando, nós estamos começando o ano juntos. Então esse culto vai ser um culto muito especial. Então já está aí. E para ajudá-lo até lá a pensar nos seus votos, eu quero fazer um primeiro assunto aqui hoje, que tem muito a ver com a Bíblia, que é um voto que eu espero que você possa fazer. Não joga rápido no seu WhatsApp aqui, falando, eu faço esse voto, sem pensar e entender o que eu estou falando. E o primeiro ponto que eu quero colocar hoje, o voto é, não temas. Em 2021, não vou ter medo. Não ter medo é difícil. Porque tem muita coisa que nos assusta. E tem muita gente na pandemia que ficou paranoico.
E eu quero lembrar aqui que não ter medo não é ser doido. Porque o cara que faz roleta russa, ele não tem medo. Pega uma arma, bota uma bala, gira e dá um tiro na cabeça. Clec! Ele tem, sei lá, 8 chances, né? 1 em 8 de morrer. E ele vai, clec, agora é a sua vez. Clec, a gente vê esse monte em filme, né? Para mostrar assim, não tenho medo. Não, não é que você não tem medo, você é louco. Você é maluco. E só não é maluco da cabeça, porque se der certo, nem da cabeça você vai ser. O indivíduo que ultrapassa na estrada sem enxergar a curva, ele não é bom motorista, ele é louco. Como que ele garante que não vem um carro? Então, medo é natural e é importante em todo ser humano. É o medo que nos mantém vivo. Porque você sabe que não pode alguma coisa. E o medo te segura. Uma criança nasce sem medo. Ela não sabe. Então ela vê um cachorro raivoso, ela vai lá colocar a mão na boca do cachorro. Ela não tem medo. Quando ela tomar a primeira dentada, ela aprende a ter medo. E aí pode virar um trauma. Tomou uma dentada de cachorro, nunca mais ela encosta em cachorro. Mesmo que seja lá o... Escolhe aí um que dá vontade de pisar quando late. Tem gente que tem medo de água. Porque quando era criança, não tinha. Achou que, não sabia da história de Jesus, né, mas que podia andar sobre as águas. Foi andar, deu uma de Pedro, afundou, e aí quase morreu afogado, pronto, nunca mais entra numa piscina. Eu recebi um tempo atrás um vídeo de uma mulher lá, naqueles parque aquático, né, aqueles tobogã assim, ela sai do negócio, meio tonta assim, água menos da cintura, né? E a mulher se afogando, água menos da cintura. Teve que pular o salva-vidas para salvar a mulher lá, toda aquela gozação, porque ela estava se afogando em 50 centímetros de água. Por quê? Deu pânico, medo. Então o medo ajuda, o medo atrapalha. E nessa época de pandemia, conheço vários de vocês aí, principalmente aqueles que estão aqui me assistindo pela telinha, estão morrendo de medo. Porque a pandemia, ela criou uma paranoia, ela criou uma ansiedade, que todos nós temos. Então, realmente, você encontra uma pessoa, o cara te cumprimenta, você fala, meu, agora eu preciso lavar a mão, cadê um negócio aqui? Aí vem um outro lá e te abraça, e agora eu preciso trocar a camisa, esse cara aqui. Porque tem sempre um maluco que faz o que não devia. E fica uma paranoia mesmo, porque você precisa lavar as mãos, você precisa passar álcool gel, você precisa não manter contato. E como eu falei semana passada, principalmente, você precisa parar de colocar a mão na máscara. Porque aí é fácil de contaminar. Então eu estou aqui, estou botando a mão nesse púlpito, estou falando aqui sem a máscara, ela está no meu bolso. Se eu for pegar a máscara no bolso do jeito errado, com a mão contaminada, eu já contaminei a máscara. É a minha mão contaminando a minha máscara, eu coloco ela na cara. É a maneira mais fácil de me contaminar. Então eu tenho que tomar cuidado. Na maneira como eu dobro a bichinha lá, coloco ela num lugar que não tem problema, na maneira como eu abro. Isso não é ser paranoico, isso é ser prudente. Mas na hora em que aquilo vira uma obsessão, na hora em que você pensa, puxa, eu não lavei a mão pela 100ª vez, e agora eu encostei, agora... Aí essa paranoia entra, e a sociedade de 2021 tomou essa lição. Tem muita gente morrendo de medo, com ansiedade, sem dormir direito, e precisa entender como é descansar em Deus. E o pior, e aí você que é o meio louquinho de Jesus, se atrapalha a outro. Porque você com a sua pretensa ousadia, deixa o cara com mais bronca ainda de ter fé. Então, se não quer escandalizar o irmão, anda direitinho. Se você for normal, o outro que é exageradamente anormal para o medo, ele é mais fácil de voltar. E aqui na igreja a gente se encontra de tudo. O cara que acha que é inexpugnável e nada vai acontecer, e o outro que tem certeza que se uma nova doença surgir, ele será o primeiro a morrer. Não ter medo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso?
O versículo que primeiro veio à cabeça quando eu falei sobre isso, quando eu pensei nesse tema do medo, foi Salmo 118, 6 e 7. Esse texto é um texto bem conhecido, né? Que fala: não temerei o que me possa fazer o homem. Então, o Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Davi aqui está falando: Deus está comigo, eu não vou temer o que o homem vai fazer. Deus está comigo e é aquele que me ajuda. Então, o meu desejo será cumprido, vai prevalecer sobre aqueles que me aborrecem. Essa é uma palavra de Deus. Essa é uma autoridade espiritual. Essa é uma verdade maior do que o seu medo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. Quando você for sair à rua e tiver a precaução do assalto, você tem que saber isso. Deus está comigo. Então vou deixar a porta do carro aberta. Então vou lá cutucar com a vara curta o líder da gangue. Não. Mas você tem que saber que você faz o que é a sua parte e Deus vai fazer o que é a parte dele. Portanto, você não tem que ficar controlando Deus ou lembrando Deus de que Ele precisa te proteger. Porque Deus está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Agora, qual que é o contexto bíblico de não temer? E aqui então eu fui colecionando alguns textos da Bíblia que falam sobre temer e o contexto desse temor. Como diz lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então há um temor que é a Deus, que é uma reverência, que é uma capacidade de manter a consciência de quem eu sou, de quem Deus é, do que eu faço, do que Ele faz, de como eu me relaciono com Ele. Não é oi meu chapa, tudo bem? E nem é o meu gênio da lâmpada que está aqui para cumprir a minha obrigação. Eu dou uma bronca quando ele não me abençoa, como eu posso dar uma bronca no meu funcionário se ele não cumprir a ordem. Então há que existir temor a Deus. E como vem esse temor? Do mesmo jeito que a criança aprende a não botar o dedo na boca do cachorro. Então, quando nós olhamos aqui esse texto, por exemplo, de Êxodo, capítulo 9, em Êxodo, capítulo 9, Moisés está conversando com o faraó, as 10 pragas do Egito. Deus falou que ele ia ter que sacudir o faraó para soltar o povo. E ele está aqui falando da praga da saraiva, que é chuva de granizo. Então, ele está dizendo aqui no versículo 30, Moisés, eu vou ler o 29. Então ele disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. Ou seja, ele está dizendo aqui, Moisés está dizendo, olha, o rei, o faraó, está pedindo para a gente parar com a praga. Está dizendo que se parar com a praga, ele vai obedecer, ele vai fazer tudo o que Deus mandou, vai deixar o povo ir para o deserto, vai fazer o povo adorar a Deus. Então o faraó está com um discurso correto. Olha, se você tirar a pistola da minha cabeça aqui, né, se você me livrar desse problema, eu vou ser bonzinho, eu vou mudar de vida. São aquelas promessas que você faz na hora da necessidade. Na hora do perigo. Você fala: Deus, se eu me livrar dessa, eu prometo que eu vou dar o dízimo. Está dando risada? Foi o que Jacó falou. Quando Jacó estava lá dormindo na pedra, lá no meio do caminho, ele falou: Deus, se o Senhor é meu Deus, se eu sair dessa viagem de bem, se eu chegar lá na casa do meu tio, que eu nunca vi na vida, se eu entrar e sair, se eu voltar rico, eu prometo que eu vou ser crente e vou dar o dízimo. Promessa de judeu, né? Então, e tem gente que fala assim: ó, Deus, se o Senhor valei-me Nossa Senhora, né? Prometo 3 Ave Marias, 4 Pai Nosso, eu vou de joelho para tal lugar. Você faz a promessa na hora da dificuldade. Passou a dificuldade, você fala: pensando bem,
Bola para frente, jogo que segue. O faraó estava assim, e Moisés falou: eu sei que você não teme. Eu sei que você está falando da boca para fora. Mas o que Deus faz? Ele manda outra praga. Manda outra praga, manda outra praga. Então a coisa vai apertando até uma hora que você treme mesmo. Então quando morreram os primogênitos, o faraó entregou o jogo. Falou: chega, por favor, pode ir. Está aqui dinheiro. Está aqui nossas posses. Saqueia todo mundo aqui, despojo, leva, vai embora. Temor do Senhor. Então Deus é para ser temido, porque quando Deus aperta o botão, o negócio ferve. Quando Deus fala que não vai, não vai. Deus é para ser temido entre as nações. A gente canta o Salmo 96, todo bonitinho, até terça-feira eu fiz um programa de rádio lá 2 semanas atrás, falando do Salmo 96, o Nelson que fez a música, né? Cantar ao Senhor um cântico novo. Aí fala: porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. A gente fala isso aí: mais temível do que falsos deuses. Maravilha, o que significa isso? Que Deus tem que ser temido. Que tem um monte de Deus aí que fala, mas não faz, que são estátuas, que são ídolos, que são conceitos humanos. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele é mais temível do que falsos deuses. Você tem que ter temor a Deus. Você tem que saber que Ele, quando fala, Ele faz. Outro texto famoso aqui, famoso não, mas importante no nosso contexto, dos 40 anos, Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Moisés está revisando tudo aquilo que aconteceu depois de 40 anos de caminhada. Nós falamos muito esse ano, 2020, sobre esse assunto, não me estendo aqui agora. Mas o povo estava lá 38 anos estacionado em Cades Barneia, porque os espias tinham murmurado e desistido, e o povo murmurou, então eles ficaram lá esperando morrer. Depois de 38 anos, eles foram e começaram a batalhar e se aproximar de Israel, da terra de Canaã. E Moisés, antes de sair, porque Deus falou para ele: você não vai entrar na terra. Ele vai então, ele faz uma recapitulação da lei. O livro de Deuteronômio é a repetição de Êxodo. E a explicação: olha, lembra o que aconteceu, amigo. Nós estamos há 48 anos nessa jornada. Olha bem isso. Então ele junta todo o povo no deserto e fala no versículo 3. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Estamos aqui nesse momento, porque isso aqui foi 1º de novembro do ano 40. Nós estamos aqui no 1º de dezembro, no culto de dezembro do ano 40. Então um mês para frente disso aqui. Quando estava acabando o 40º ano. Nós estamos acabando agora em dezembro o 40º ano da nossa igreja. E estamos dizendo que o ano 41 é o ano da conquista. Nós estamos dizendo que o ano 41 é o ano em que Deus vai nos dar crescimento. É o ano em que Deus vai nos dar prosperidade. É o ano em que você vai plantar e vai colher. Há um ano atrás, nós estamos preparando o ano 40, dizendo: último ano do deserto. E como eu já repeti aqui, em janeiro e fevereiro nós falamos isso, antes da pandemia. Último ano do deserto, ano de dores, ano de sofrimento, ano de luta, ano de morte. Puxa, eu falei isso há um ano atrás. Não tinha ideia do que ia ser essa morte. Mas o último ano do deserto é o ano em que a geração que sai do Egito ainda morre. E Moisés então está falando aqui: acabou esse tempo. Vamos entrar numa época nova. Vocês estão ganhando aqui dos amorreus, do rei de Bazã, os que estão da terra de Moabe, que é da além do Jordão, para estar chegando onde seria Jericó, onde Josué ia começar a guerra de conquista. E ele fala aqui então no versículo 8: eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. Esse texto é muito importante, porque Deus está falando e está falando para você aqui agora. Você está quebrado por causa do deserto. Você está desanimado
por causa da crise, por causa dos problemas, porque morar em tenda 40 anos não é fácil não, por conta da falta de perspectiva. Mas quero lembrar que há 38 anos atrás nós estávamos nesse lugar aqui e era a chance de entrar. A gente murmurou, a gente desistiu, a gente não acreditou. Agora, a mesma palavra de Deus fala de Abraão, Isaque e Jacó, vossos pais, e a vocês está dizendo: essa é a terra que eu dou a vocês e a sua semente. Entra e conquista. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo aqui, apesar de todas as lutas desse ano, apesar de todas as perdas desse ano, apesar de toda a nuvem que está sombria em relação ao futuro, há uma promessa de Deus em relação a 2021. E Ele está dizendo: essa é a sua terra prometida. Entra e conquista. E se isso é verdade para todo mundo, é muito mais verdade para nós, igreja que está na família. Porque essa é uma palavra que Deus nos deu há um ano atrás. O ano 41 é um ano de crescimento. Ah, mas Deus não sabia que ia ter a pandemia. Ah, mas quando Ele falou isso, Ele esqueceu que um chinês ia lá contaminar um morcego. Deus não está preso nessa situação, não. Então, se você acredita, este é o momento de acreditar. A palavra de Moisés aqui é para nós. E ele continua dizendo: e eu sozinho não vou dar conta. Eu não vou conseguir, não vou entrar com vocês. E uma pessoa só, com todo o povo junto, ainda tem que ter ajuda. Quando espalhar esse negócio, mais gente vai ter que trabalhar. Eu li esse negócio e fiquei pensando nos dias do Brasil de hoje, né? Ele fala assim, versículo 10: o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Aquela promessa de Abraão lá atrás. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Eu tenho em casa uma plaquinha de madeira, já meio esmaecida no tempo, porque ela tem 39 anos. No primeiro acampamento que nós fizemos de jovens da igreja, nós somos um grupinho, todos os jovens da igreja, 40, fomos para as Campos Jordão, no Fit Camp. Acho que ninguém aqui conhece essa palavra, mas os antigos, os membros da igreja devem lembrar do Fit Camp. A Leni com certeza lembra. Ela queria muito ir no acampamento, ela não conseguia ir porque tinha plantão. Ela estava lá fazendo residência médica, e carnaval, aquela época de férias, e tinha que dar plantão. A Leni, ela brigava um monte, porque ela tinha que vir para a igreja. Então ela ficava trocando plantão, para poder estar no fim de semana. Hoje eu vejo gente que fala assim: ah, não vou domingo por quê? Ah, não vou domingo porque chegou visita. Ah, não fui no culto. Eu não tinha esse papo não. Quem chegava em casa falava assim: ó, nós vamos para a igreja, se você vier aqui esse horário, você vai comigo para a igreja. A gente dá um jeito de arranjar um tempo de ir aonde Deus está. Eu estudava em São Carlos. A gente tinha culto de sexta-feira. Nem era igreja ainda. Tinha um culto na casa do pastor Olavo, onde começou tudo isso, na sala dele, sexta-feira à noite. Eu tinha que estar nesse culto. Eu vinha de carona, ia para a estrada. Veja só como eram os tempos antigos, né? Pegar carona lá, 240 quilômetros de carro, com a mala nas costas, para chegar e com a mala ir para o culto. Quantas vezes, sexta-feira chegando, preocupado com a carona, você não tem controle, se vai vir ou não vai vir, se aparece ou não aparece. Cada história que eu vivi nesse negócio de carona, não vou nem falar aqui, porque fica para o Réveillon. Com cara bêbado, com família brigando, com insinuação, nego dando em cima de mim. Deu de tudo esse negócio, deu de tudo. E eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo para o culto. Não tinha dinheiro, estava economizando dinheiro da passagem, mas para o culto eu vou. Chegava lá com a mala, botava lá embaixo da escada, subia no degrau, ficava lá, assistia o culto. É uma prioridade que você tem que falar. Deus vai te multiplicar. Então, quando começou a igreja, éramos poucos. Agora somos milhares.
Glória a Deus porque nós somos milhares. Mas a palavra de Deus esses 1000 vai multiplicar mais e mais. E eu sei que tem gente que está na família e fala, que nada. Você tem uma chance de crer agora. Mesmo você que não é aqui do Butantã, hoje nós somos a maior igreja da Igreja Cristã na Família. E isso não é motivo de orgulho, é motivo de preocupação. Porque nós não somos a mais antiga. Puxa, devia ter gente maior ainda. Eu quero que os outros ganhem, viu? Se tiver milhares e milhares de pessoas lá em Teresina, lá em Manaus, a Vila Mariana, a Penha, São Bernardo, as igrejas que vieram antes, nós temos que crescer, multiplicar. E a palavra de Deus é essa: Deus, o Deus de vossos pais, vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais. E aí ele fala então, para dar conta desse recado, tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. As tribos iam se espalhar, ia ter que ter um governo local. Ponha gente boa em cada localidade. Isso já aconteceu conosco. Nós somos 50 lugares aí. Pontos de congregação, igreja, 50 lugares. Tem que ter um líder naquela localidade. Aqui no Butantã tem um governo. Lá em Aveiro Lopes tem outro governo. E lá em Júlio Borges tem outro governo. E lá na Bolívia tem a Central, tem a Cotoca, tem Deus do Sanador, Refúgio, Roca de Refúgio. Cada lugar tem que ter um governo. Você tem que colocar pessoas locais que falam, você vai tomar conta aqui. E eu quero que esse ano de 2021, nós aqui no Butantã, possamos crescer. Vamos plantar outras igrejas. E colocar um governo lá. Você não é Moisés, você não é Josué, mas você é o governo que vai cuidar aí do crescimento. Tomais, pois, homens sábios e experimentados. Eu os tenho posto por cabeça sobre vós. E olha só que versículo interessante, o 16. E, no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém a causa que vos for difícil, farei vir a mim, e eu a ouvirei. Ele está falando que ele colocou juízes para julgar o povo. E dizendo para o juiz, não olha para a pessoa. Não faça acepção. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Você não pode produzir uma decisão judicial levando em consideração quem é a pessoa. Você tem que levar em consideração o que é certo e o que é errado. Se é pequeno ou se é grande, se é rico ou se é pobre, se é estrangeiro. Julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. O estrangeiro fica em segundo plano. Não. Justiça é justiça. Vale para o nosso Supremo aqui. Você não pode criar uma regra por causa de uma pessoa. Você tem que criar uma regra porque a regra é regra. Tem que valer para todos, sempre. Senão é casuísmo. Moisés estava estabelecendo um sistema de governo de uma nação. E aí no versículo 16, aqui eu vou ler de novo, ele coloca assim, blá blá blá, o temer aqui. Não temereis a face de ninguém. Não temereis, é o versículo 17. Não temereis a face de ninguém. O que significa isso? Não pode ter respeito humano. Nós temos medo da pessoa que tem poder sobre nossas vidas. O chefe pode nos despedir. O forte pode nos bater. O poderoso pode nos destruir. Mas o Salmo 118, que eu acabei de ler aqui com vocês,
Deus está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Você aí vai entrar na terra, não tema a face de ninguém. Continuando aqui, 2 Reis, capítulo 17. Esse momento da vida de Israel, muito tempo depois de Moisés, tempos depois de Salomão, quando Salomão morreu, seu filho assumiu, houve uma cisão, um cisma. 10 tribos se rebelaram contra Roboão, porque ele era um rei que queria aumentar os impostos. Naquele tempo, o pessoal que não gostava de imposto, ele ia embora. Aqui no Brasil... Então, essa é uma perguntinha para o Roboão. Escuta, como é que vai ser a regra aí? Ele falou, o dedo mindinho do meu pai... O meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Ele disse, vocês acharam que estava ruim com Salomão? Vai aumentar bastante. Aí eles voltaram, então tchau. 10 tribos se separaram, formaram o reino de Israel, as tribos do norte. E 2 tribos ficaram no sul, porque Deus falou que ele ia manter uma lâmpada acesa para Davi. Então o reino de Israel, o reino de Judá. Anos e anos depois, a Assíria veio e destruiu Israel. Então o reino do norte desapareceu. E os assírios eram um povo muito feroz. É o pessoal de Nínive, da história de Jonas lá, eram os assírios. Eles faziam o seguinte, para poder segurar a situação, eles misturavam as pessoas. Então eles traziam gente de outro lugar para morar na terra conquistada, pegava aquele povo, levava para outro lugar. Porque aí quebrava a resistência nacional para manter o reino controlado. Então por isso que surgiram os samaritanos, porque Samaria era a capital do reino de Israel, do reino do norte. Aquela Samaria onde morava o Acabe, onde viveu Elias, todas aquelas histórias, Samaria. E aí então os assírios, eles desorganizaram a história. O que aconteceu? Vieram povos de todos os lados, com as suas crenças, com a sua fé, com os seus deuses. E aí, aqui esse texto de 2 Reis 17, fala que Deus mandou leões, começou a matar as pessoas. E aí o pessoal foi falar para o rei dos assírios, falando assim, olha, o rei deles lá, o rei não, o Deus deles, o Deus do povo lá de Israel, não está gostando dessa história aqui não. Porque o povo que está lá morando não está servindo ao Deus local. Então vamos mandar de volta uns sacerdotes aí, para que eles ensinem aos outros como é que funciona a regra do Deus local, para ter paz na terra. Coisa interessante esse texto. É um reino político, é um rei que não era cristão, vamos colocar para o dia de hoje, né? Não era cristão, mas ele dominou um país cristão. Ele falou assim, ó, é o seguinte, tem que manter o povo aí com o Deus deles lá. Os romanos faziam isso também, ó. Quer o seu Deus? Mantenha o seu Deus aí. Nós temos o nosso aqui, mantenha o seu Deus aí. Cada um na sua, e eu estou controlando todo mundo. E aí então vieram sacerdotes para falar do Deus, ensinar a servir a Deus para aquele povo, os babilônicos, aí fala um monte de cidades, de povos aqui estavam lá, né? O que aconteceu? As pessoas fizeram um sincretismo religioso. Então eles associaram o Deus de Israel, mas também mantiveram os deuses que eles tinham ali. E fez uma salada de frutas. Essa salada de frutas foi a razão pela qual, quando, muitos anos depois, Judá é deportado para a Babilônia e volta do cativeiro, está com Esdras, Neemias, eles não querem conversa com Tobias, Sambalate, que eram os samaritanos que estavam lá. Vocês se misturaram. O sincretismo religioso pode parecer bonito, mas você perde a sua pureza. Você vai se misturando com as nações de todas as terras. Então tem quem, você vai lá, serve a Deus no domingo, mas depois passa os seus filhos diante de Moloque, sacrificar crianças, como aqueles povos faziam. Queimavam seus filhos no fogo. É o versículo 31. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério das casas dos lugares altos. Lugar alto é onde sacrificavam para os outros deuses.
Assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações entre os quais tinham sido transportados. Não tem temor do Senhor. O Brasil é um país de sincretismo religioso. Você toma um pouco de cuidado com isso. Porque sincretismo é fazer a salada de frutas, né? Não confundir sincretismo religioso com cretino religioso, que tem também. Tem gente que é fundamentalista, que é fechada, que tem que ser do jeito dele. Para essas pessoas, se você não tiver um terno e gravata, Deus não vai abençoar o culto. Então hoje eu já estou fora. Alguns anos atrás, se a pessoa tivesse uma televisão em casa, ela ia para o inferno. Porque era um instrumento do diabo. Então isso cria uma bitola espiritual que só entra naquele figurino. Que é uma tendência humana também. Nós temos sempre que lutar contra isso. Nós, como Igreja Cristã na Família, com 40 anos, já criamos nossas religiosidades. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que saber renovar, entender o novo, entender o que Deus está fazendo. Eu lembro quando eu era adolescente, não, jovem, São Carlos, época lá da ABU, eu era o líder da ABU, né? Foi quando muitas pessoas, Edu, Elisa, Mário, tantas pessoas se converteram naquela época lá de São Carlos. Tinha um congresso dos universitários que foi em Recife. Fizemos uma delegaçãozinha e fomos para lá. E aí, um bando de universitários do Brasil inteiro, lá nas igrejas de Recife no domingo, nós fomos visitar uma igreja, que era uma igreja que tinha uma construção típica americana, aquela igreja com torre, né? Aquele telhadinho assim. Ou seja, quando os missionários fizeram a igreja, eles plantaram uma igreja no Recife com a mesma decoração, com a mesma arquitetura da igreja lá dos Estados Unidos, que era aquela ideia de prédio de igreja que é feito para neve. Então, no dia que nevar, aquela igreja está tranquila, aquele telhadinho vai estar lá bem assim, tem a torre, o sino, e não vai ter problema. Agora, só o pessoal talvez tem muita fé, né? Porque nevar no Recife. E o pastor lá, o reverendo, ele viu aquele bando de hippie entrando na igreja, jovem universitário dos anos 80, começo dos anos 80, né? Acho que é fim de 70, começo dos 80. Tudo com aquelas roupas, barba. Aí o pastor pensou, hoje Deus vai fazer uma colheita aqui, né? E todo mundo era crente. Então ele ficou lá uns 15 minutos fazendo apelo, e ninguém se convertia. Aí mandava o órgão tocar mais um hino, e falava mais um pouquinho. Eu lembro de um amigo meu muito, né? Ele falou assim, Paulo, você vai me desculpar, mas hoje eu vou me converter. Porque enquanto alguém não se converte, esse culto não acaba. Então ele levantou, foi lá para frente, ficou de pé lá. Religiosidade. Eu não estou falando disso. Esse tipo de bitola espiritual. Mas existe um sincretismo que vai acomodando tudo. Então, aqui no Brasil, nós tivemos isso. Eu lembro quando, nessa mesma viagem para Recife, nós fomos de carro, né? Passando pela Bahia. Época da lavagem do Bonfim. Ah, vamos ver esse negócio aí. Que furada. Bom, hoje acho que nem tem mais, porque aquilo sim é da aglomeração. Né? Uma multidão de gente. Na Bahia, quando é carnaval, começa 2 semanas antes, já é feriado. O pessoal para de trabalhar e já emenda tudo. E tem a lavagem do Bonfim. Então a igreja católica, na hora da montanha, e todas aquelas mães de santo e o pessoal vão lavando as escadarias. É um ritual. É um ritual pagão misturado com o cristianismo. E aí vem o problema, porque tem o que acredita num lado e tem que acreditar no outro. Agora, quando mistura os dois, vira uma salada de fruta. Uma violência. Ali foi difícil. E a polícia, ela vai no meio daquela multidão em fila indiana. Tem uns 4, que eles chamam de volante, né? Uns 4 ou 5 policiais andando em linha reta, assim, um atrás do outro, e o último de costas, dando as mãos assim, para não dar as costas para ninguém. E andando ali. Aí, de repente, tem um cara lá que está alterado, seja por bebida, seja por transe,
que ele falou, aqui não passa, se quiser dar a volta. Aí a volante lá falou, não, é você que vai sair do lugar. Aí o cara sacou uma peixeira assim e falou, não saio daqui, ninguém me tira. Aí fez um clarão assim, vá. Né? E aquele povo todo correndo. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Nós demos as mãos uns para os outros assim, botamos as mulheres dentro do grupo, os homens em volta, tentando sair. Parece sair de estádio, aquela multidão assim, apertando, e você tentando. E nunca mais eu volto nesse lugar. Experiência. Mas o sincretismo religioso é o que está por subjacente a isso. Deuses pagãos que recebem nomes de deuses cristãos ou de santos e mistura tudo. E você hoje pode ser uma pessoa sincrética, porque está na moda ser sincrético. O que eu estou falando aqui pode deixar muita gente nervosa. Porque a moda é acomodar tudo, misturar tudo, fazer um balaio. É botar lá um altarzinho ao Deus desconhecido. Mas tem que chegar ao Paulo e falar assim, ó, eu vim pregar sobre esse Deus aqui, ó, o Deus desconhecido. Ele é diferente de todos os outros. Não é mais um, é o único. E o cristão nisso, ele é muito, muito complicado, porque ele está falando, só Deus é Deus, os outros não são não. E é difícil ser uma pessoa posicionada num mundo que não se posiciona. Esse é o desafio de 2021. Sincretismo. Vale tudo. Tudo pode. E tem que separar sincretismo de sincretino. Porque tem muito crente cretino, que fica aí brigando por uma coisa que não é absoluta, é relativa. Mas existem absolutos. E você tem que saber o que é o absoluto da sua vida com Deus. Bom, passei até mais do que eu devia. Fechando aqui então, nós chegamos no Salmo 118, né? Não temerei quem possa fazer o homem. O interessante, é o último versículo que eu quero ler hoje com vocês, é que esse texto do Salmo 118 é repetido em Hebreus. Hebreus 13. Versículo 6 diz, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, voto de 2021, não terei medo. Por quê? Porque Deus está comigo. E aqui eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para que esse versículo, porque o versículo 6 começa com e assim. Então ele está falando do que vem do versículo 1 até o versículo 5. Para você poder dizer, Deus está comigo, não temerei o que possa fazer o homem. E o que vem antes é o seu voto de 2021. Aí pense você. E se você quiser fazer o voto, você me manda depois aqui, agora no culto, no final, manda lá no chat. Eu vou fazer esses votos aqui. Eu vou escolher uns aqui e vou cumprir. Eu vou pensar aqui essa semana o que eu vou fazer, porque eu já faço um voto 2020 com você. Se você mandar o seu nome aqui no chat, vou orar por você essa semana. Vou orar pelas decisões sobre esses temas de Hebreus 13, de 1 a 5, que podem significar uma mudança na sua vida no ano que vem. O que ele fala aqui? Versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Então faça um voto em 2021. Eu vou amar os meus irmãos. Amor fraternal não é amar o perdido. Amor fraternal não é querer evangelizar. Amor fraternal é aquele que já é irmão, eu vou continuar amando. Que às vezes é mais difícil. Porque como eu disse já no outro culto aqui, você não escolhe o seu irmão. Você só escolhe o seu pai. Deus te ama e Ele te salva. Aí Deus ama o outro e salva também. E por transitividade, você é irmão do outro. Então ninguém escolhe o irmão que tem. Ninguém escolhe o irmão que tem. Mas você pode escolher amar o seu irmão. E aqui então o autor está dizendo, permaneça o amor fraternal. Então faça um voto para 2021. Vou amar os meus irmãos.
E não é assim, vou amar aqueles que me amam, vou amar os meus amigos, vou amar meus irmãos, porque amar quem você não gosta que é o problema. Faz a sua listinha dos irmãos que você não gosta, fala, 2021 eu vou amar essa pessoa. Viu que não escreve tão rápido não? Porque não é fácil fazer isso não. Eu já desenvolvi essa técnica algumas vezes, viu? Falar, bom, eu vou amar o cara que não me ama. Vou amar um indivíduo que só fala mal de mim. Vou amar um cara que vive pegando meu pé. Amar não é ser BFF, né? O melhor amigo. Não, é um sentimento de amor real. E esse é o pior dos critérios, porque quem vai julgar isso é Deus. E você não sabe enganar Deus. Não adianta fazer uma política de boa vizinhança. Amar é amar. E eu já aprendi aí ao longo do tempo que não dá para driblar essa regra. Você quer ir para o céu com ele? Então você tem que ficar na terra com ele. Porque se onde ele entrar você não entra, onde ele está você não está, cuidado, porque pode ser que Deus escolha então quem vai entrar lá para não dar problema. Dá que não é você, né? Já que vocês querem ficar separados, vou botar um no céu, outro no inferno. Quem que vai? Número 2. Não vos esqueçais da hospitalidade. Pode deixar no versículo aí. Não vos esqueçais da hospitalidade é complicado em época de pandemia. Receber pessoas. Abrir as casas. A Bíblia, eu nem sei por que isso, viu? Mas ela fala muito de hospitalidade. Ela fala muito. Esse é um critério para governo de igreja. 1 Timóteo 3 fala para escolher o líder da igreja, a pessoa do governo, ser hospitaleiro é um requisito. E eu quero dizer que eu aprendi isso cedo. Eu morei em São Paulo até os 18 anos de idade. São Paulo é uma cidade que não é hospitaleira. Eu, como sou paulistano, nasci na vida paulista, São Paulo, eu posso dizer com toda tranquilidade. Eu só não tenho o defeito de ser São Paulino, mas o resto... Hoje estamos por cima, São Paulino, tem que comemorar aí, né? São Paulo não é uma cidade hospitaleira. Nós aprendemos a cada um por si. O maior problema do paulistano é entrar no elevador. Porque ele não sabe o que ele faz com o cara que está do lado lá. Ainda mais com um monte de espelho, você não tem nem para onde olhar. Tem que fechar o olho e falar, fingi que não tem ninguém aqui. Se você fala bom dia, quando vai embora você fala o quê de novo? Bom dia de novo? E se o cara puxar a pauta, você fala, meu Deus, o que eu respondo para esse cara, né? Então, nós temos uma dificuldade de conversar. Nós não convidamos ninguém para ir para a nossa casa. Porque a nossa vida é tão maluca, o horário é tão intenso, as atividades são tão difíceis, que não tem essa de passar lá em casa, porque daqui o cara passa. É difícil ser hospitaleiro aqui. Aí eu fui para São Carlos e eu entendi o que era hospitalidade. Porque gente que nunca tinha me visto na vida, abriu a casa. Uma família que eu não conhecia, a família da Miriam Ortega, que naquela época era Miriam Zancu. Os pais dela me adotaram como filho. Dona Josefina, essa mulher maravilhosa, a mãe da Miriam, ela falou, quando você precisar, você vem aqui. Se estiver doente, você me avisa. Domingo você almoça aqui. Nunca tinha me visto. Eu não entendi aquilo. Eu confesso que eu, paulistano, fiquei meio assim, deve ter um truque aqui nesse negócio. Não custa nada. Então a igreja presbiteriana de São Carlos, ela adotava os estudantes universitários. Nós estamos aqui do lado da USP. E sabe que tem estudante universitário aí, que inclusive vem aqui. Pessoas que são de outros lugares, até de outros países, né? Temos uma colombiana entre nós aqui, não vou entregar. Você está num outro país, não tem ninguém que fala a sua língua. A igreja tem que ser um lugar de hospitalidade. A gente vai embora e onde o cara vai jantar, hein? Como ele vai dormir? Você tem essa preocupação?
Ser hospitaleiro. Então eu vou bater nesse ponto aqui de novo, porque, desculpe, mas é verdade. Essa igreja começou por causa da hospitalidade da Leni, que tem esse coração hospitaleiro. Eu sou hospitaleiro, maravilha, mas se a minha mulher não for, aliás, você homem, por favor, respeite a hospitalidade da sua mulher, porque se ela não for, você está perdido. Mano. Chega em casa com 3 caras, vamos jantar aqui, e no fim você vai dormir no sofá. O homem é fácil hospitaleiro, né? Ele só fala, vem cá, pessoal, e aí o resto. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Que vem a bronca depois, mas e a cama, e o lençol, e a toalha, e você não comprou um sabonete? Isso é coisa de mulher, né? Eu vou para a Bolívia lá, a Beatriz que me recebe, esposa do pastor Rolando, ela faz questão que fique na casa dela. E está lá, ela compra um sabonete 0 bala, pasta de dente, shampoo, é tudo novinho. Eu não sei se ela está me honrando ou ela está com medo, mas... Desculpa, Beatriz. Hospitalidade. Abrir a casa. Então, a minha casa sempre foi aberta, os jovens sabem disso. Né? Teve a época, esse ano não vai dar, né? Mas teve a época que o pessoal aqui cansou. Aqui no Butantã a gente fazia o Réveillon sempre no 48. Era cansativo mesmo. Era legal, muito legal, mas para os diáconos pesava. Chegou uma hora que o diácono falou, pastor, não dá para mudar não? Não dá mais. Todo mundo vai para lá, para 48, passa o dia lá, dorme lá e tal. O jovem ama, o adulto detesta. Porque não é confortável, né? Então, tá bom, viemos para cá. E não vai ter Réveillon? Vai ter em casa 120 pessoas em casa. Réveillon. Depois, como fica a casa, né? Porque esse pessoal que coacha aqui no culto, larga tudo, é um rastro, os gafanhotos passaram ali, né? Plum. Destruição completa. Então, hospitalidade custa. Mas é um voto de ano novo. Você vai ser hospitaleiro? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Será que isso aqui é mentira? Será que isso aqui é força de expressão? Ou será que realmente já entrou anjo na minha casa? É uma chance que você pode ter em 2021. 3. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo os vós mesmos também no corpo. Voto em 2021. Você faz o MMR, você vai cuidar de alguém que não tem, está maltratado, ou está na prisão. Isso é Mateus 25. Eu estive preso e fostes ver-me. Entrai nos bodes e ovelhas. Entrai, vós que me visitastes na prisão. E os bodes falam, Senhor, quando? Quando o Senhor teve preso que eu não sabia? O Senhor, aquele povinho que estava lá, eu não tinha ideia, eu mandava alguém. Trabalho com os pequenos, com os miseráveis. Isso é um voto em 2021. Você pode fazer uma coisa dessa? Trabalho social, caridade. Aí o versículo 4 fala, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Preservar o seu casamento. Uma das coisas que está sofrendo bastante nessa pandemia é casamento. Por quê? Porque você está confinado com uma mulher que é o seu inimigo, né? Dormindo com o inimigo. Ou o marido. Né? Que é aquele ogre lá que fica sentado. O marido já não gosta de fazer nada. Imagina na pandemia. Eu estou sem fazer nada e eu estou ouvindo um barulho. O que é isso aqui? A neném está lavando o chão. O que você está fazendo? Não, esse chão está muito sujo. Deixa sujo. Está ótimo. Tem um ciricutico na mulher que ela tem que fazer os negócios. Preservar o casamento não é fácil não, né? Então você tem que investir nisso aí. E o último aqui, para ficar, né, não deixar você longe do dinheiro. Sejam vossos costumes sem avareza.
contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Se Deus está falando que ele não vai te deixar, significa que você não precisa ficar guardando com medo do futuro. Sem avareza significa surgir uma necessidade, cubra. Surgiu um gasto que não é com você, gaste. Eu quero orar com vocês nessa direção. Eu quero que você pense aqui que Deus não vai te desamparar. Que você não precisa ter medo de 2021. Que você não tem que temer nem os deuses, falsos deuses, nem os homens. E que você tem que fazer esses votos. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Se você quer falar, não temerei, pense nisso. Amar os irmãos, ser hospitaleiro, visitar os presos e os desvalidos, preservar o seu casamento, não ter avareza. Contente-se com o que Deus está dando, porque Deus vai dar mais, Deus vai abençoar mais, Deus vai livrar mais, Deus vai mover mais. E 2021 pode ser um ano em que você realmente vai possuir a terra e vai se multiplicar por 1000. Mude a sua mentalidade, mude a sua maneira de enxergar as coisas. Acredite que é possível. Ah, mas vai ter muita decepção. Vai ter. Vai ter muito irmão que vai me trair. Vai ter. Vai ter muita gente que vai prometer e não vai cumprir. Também vai ter. Por isso nós temos que orar aqui para que Deus não te estrague porque você está do lado de alguém estragado. E eu quero que você aí na sua casa e você aqui nesse salão, enquanto nós estamos cantando aqui, pense, o que eu vou prometer para Deus em 2021? Qual a postura que eu vou ter em 2021 que vai me trazer bênção? O que eu vou entregar ao Senhor? Deus está nesse lugar, no lugar onde você está. Ele sabe o que vai acontecer nesse ano. Glória a Jesus. Eu creio que 2020 pode ser o ano mais abençoado da minha vida. Ainda tem 25 dias para isso. Eu tenho coisas que eu quero colher ainda esse ano. Mas com certeza tem coisas que eu quero plantar para o ano que vem. Então pense nisso aí. Feche seus olhos um instante.